Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos. Esse projeto do Instituto Cultural Engá tem o objetivo de levantar históricos de produções artísticas e culturais de personalidades que vivem ou que transitaram pela cidade de Maringá. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor universitário Oscar Nakazato, autor de algumas publicações, entre elas o Ninhonjin, que foi Prêmio Jabuti em 2012. Oscar, seja bem-vindos ao Diálogos. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Como é que foi essa sua relação no início da sua vida em Maringá? Que você nasceu aqui, depois viveu um pouquinho fora e voltou para cá aos 8 anos. Bem, eu sou registrado como maringaense, mas na verdade eu passei a minha infância até os 8 anos em Floresta, num sítio. E com 8 anos, meu pai, preocupado com a educação, né, eu sou o mais novo de 6 irmãos, e os meus irmãos estavam já, as minhas irmãs, né, que são as mais velhas, estavam no ginásio, e havia dificuldade de translado do sítio até a escola que elas frequentavam e tal. E ele, preocupado com a educação, principalmente, resolveu se mudar para Maringá. Então, eu morei em Maringá dos 8 até os 31 anos. Que ano que foi isso? A gente se mudou para Maringá em 72. Qual foi a cidade que você viu quando você chegou aqui? Você se lembra aquela imagem da cidade, você chegando aos 8 anos, Maringá, em 1972? Rapaz, eu lembro, eu morei muito próximo do estádio, perto da universidade, na primeira rua abaixo da Colombo, vocês devem conhecer. Eu me lembro do estádio, eu lembro que a minha rua, Oswaldo Cruz, não tinha asfalto, então é muito diferente do que a gente conhece em Maringá hoje. Como é que foi essa sua relação com a literatura? Você desde cedo gostava de ler, ou foi alguma professora que te incutiu na cabeça que deveria trabalhar com literatura? Como é que foi esse processo que te colocou no campo da literatura? Olha, eu sou de uma família de não leitores. O que eu me lembro de ver lá em casa no sítio eram algumas revistas Cruzeiro, que havia na época dos anos 60, quando era criança, algumas publicações japonesas. Né? Fora isso, livros didáticos, aqueles básicos. Né? Então, a minha relação com a literatura mesmo era uma coisa mais oral, no sítio. Não é? E com o texto escrito foi na escola, nos primeiros anos, né? Aquelas histórias infantis. Então, foi muito daquela história de frequentar a biblioteca, isso muito já em Maringá, que na verdade quando eu morava no sítio, em Floresta, eu frequentei 2 anos numa escola rural, em que não havia biblioteca, havia poucos livros que os professores levavam para a sala e tal. Então eu me lembro, quando eu vim para a cidade, eu comecei a frequentar muitas bibliotecas da escola Santa Maria Gorete, depois da biblioteca do SESC. E eu não consigo me lembrar de um professor específico que tenha me incutido, né, essa ideia, né, da literatura. Acho que foi acontecendo aos poucos, né, o meu contato com as pessoas que gostavam, tal, com os professores, mas não um específico. E aí, naturalmente, você foi para a universidade, você já tinha em mente com o que você gostaria de trabalhar? Ou foi naquela expectativa de encontrar uma profissão? Você já saiu querendo fazer alguma coisa voltada para a literatura? Não, olha... Eu fiz direito, na verdade. Né? Quando eu estava terminando o ensino médio, naquela época científico, eu queria fazer alguma coisa ligada. Eu queria uma profissão que exigisse leitura. Né? Então, a primeira opção, eu de alguns amigos, foi fazer comunicação social, jornalismo. Então, a gente tentou fazer a FUVEST, São Paulo. A gente não passou, ninguém passou, nós fomos em... Aí nós retornamos e cada um seguiu o seu caminho, né? Eu até pensei em letras na época, mas vai fazer letras, né? Ser professor, né? Aí eu optei por direito, que era um curso que tinha um certo prestígio, né? Eu fiz direito durante 2 anos, 2 anos bastante sofridos, porque desde o começo não gostei do curso, mas eu havia passado já. Na época era o vestibular mais concorrido que havia na UEM, direito noturno, não havia medicina, havia poucos cursos na época.
Aí fiquei 2 anos fazendo direito, sofrendo, não me identificando com o curso, mas o peso de ter passado no curso, né, foi muito grande e demorei 2 anos então para desistir. E aí então optei por fazer letras por causa da literatura. Não pensava em ser professor na época ainda. Já tinha em mente o aspecto de trabalhar com a literatura e não ser professor. Olha, naquela época eu não tinha nada de pragmático. Não é? Assim, eu não pensava, vou me fazer letras, vou me formar e vou trabalhar com o quê? Né? Durante o curso fui me apegando à ideia da docência, fui gostando da ideia da docência, principalmente quando fiz o estágio. E quando terminei o curso, eu já estava decidido, vou ser professor. Né? Logo que você entrou, se transferiu para o curso de letras, você se lembra de algum professor que te chamou a atenção na universidade? Não, mas aí foram muitos. Estadual de Maringá. Alguém Aí foram que de muitos. repente... Eu vou citar algumas, os outros vão... Eu vou citar a Alice, né? Alice Áurea Penteado, com quem eu tenho contato até hoje, o Milton. Né? Muitos professores na época, então. Você saiu da universidade, qual foi o seu primeiro trabalho, assim, como formado em letras? Como é que foi essa sua transição daí para o mercado de trabalho? Eu me formei, eu fui de imediato já comecei a trabalhar na UEM como professor colaborador, fiquei 2 anos, e na sequência engatei um mestrado e o doutorado. Né? Quando eu fiz meu doutorado, na verdade, já trabalhava na universidade onde eu sou docente agora, na época era o Cefet, que tinha um campus em Campo Mourão. A Universidade Tecnológica do Paraná, né? Isso. O Cefet se transformou na UTFPR. Né? Na época era o Cefet e estou lá até hoje. E nessa época, logo que você saiu, você estava numa produção literária efervescente, pessoal, assim, você começou a produzir bastante ou não? Escrevendo contos, tentando incutir algum livro, ou ainda não? Como é que você estava? Já, na verdade, quando eu tinha, no ginásio ainda, eu tinha 12, 13 anos, eu escrevi um romance. Escrevi um romance na minha máquina de escrever Olivetti, verdinha. Você lembra o título? Como era o título? Alma de Serpente. Né? Mas era muito ruim. Era muito ruim, tanto é que eu engavetei, deixei na gaveta por um tempo, né? Datilografado. E na universidade, já estava na minha gaveta, na universidade, um amigo meu me contou um dia a seguinte história. Ele estava sozinho no apartamento dele um dia, ele despertou e achou que ia morrer. A primeira providência que ele fez foi abrir a gaveta dele, pegar uns poemas que ele havia escrito, não havia mostrado para ninguém, e deu um fim nos poemas. Não sei se ele botou fogo, não sei. Ele tinha medo de morrer e alguém ler os poemas dele. Caramba! Quando ele me contou essa história, eu corri e dei um fim também no meu romance, porque era muito ruim mesmo. Vai que alguém hoje me arrependo porque, de repente, né, eu poderia ver a evolução que houve. Estudo, né? Eu me arrependo muito, mas enfim. E como que você começou a vencer prêmios de literatura? Como é que foi essa sua transição aí para o reconhecimento, saindo do ostracismo, assim? Eu estava no Cefet já, eu estava fazendo meu mestrado, ganhei um prêmio literário promovido pela Xerox do Brasil. É um festival universitário de literatura com 2 contos que foram publicados na época, eu me lembro. No início deste século, na primeira década, eu ganhei o prêmio literário promovido pelo governo do estado do Paraná, um prêmio que teve várias edições, houve interrupções, parece que voltou agora. Com conto também, que foi publicado, e depois em Rondim. A produção em Rondim, ele acaba transitando muito, tem uma relação, embora se passe em determinados territórios do Brasil, mas acaba tendo uma relação também com o norte do Paraná, né? Porque, assim, o conceito, né, dos imigrantes japoneses chegando para se trabalhar nas plantações de café, o que quer que seja. Você morando nessa região do norte do Paraná, deu sustentação para você escrever essa história? Tem uma relação de afeto direto? Deu com certeza, porque eu morei no sítio, né? Eu morei no sítio e boa parte da história de Rondim ocorre numa fazenda. E embora essa parte da história aconteça
na segunda década e na terceira década do século XX, nos anos 10, nos anos 20. Bem no início da chegada. Isso. Muito do que eu insiro no romance, nessas décadas, são fruto de algumas lembranças que eu tenho do sítio onde morei e de algumas histórias que a minha mãe me contava, porque ela morou no interior de São Paulo, onde a família cultivava café também. Então tem alguma coisa da minha memória pessoal, da memória da minha mãe, algumas coisas que ela me contava. Então tem uma relação afetiva, tem relação com algumas coisas que ocorreram com a minha família, embora romances, lógico, seja uma ficção. Você já declarou algumas vezes que você não tem assim muito um processo estruturado da escrita. Você escreve um pouco, às vezes você fica um período sem escrever, escreve mais porque você fica se sentindo culpado por não ter produzido, né? Como é que funciona o processo da escrita efetiva do Oscar Nakazato? Rapaz, eu não tenho disciplina, né, para escrever, nem em relação ao horário, nem em relação à estrutura do romance e tal. O Ratu uma vez contou numa entrevista que quando ele começa a escrever efetivamente o romance, ele já tem a ideia toda na cabeça, né? Ele faz até um esquema com... Ele é arquiteto, né? Então ele tem, acho que, essa coisa pragmática, né? Então quando ele começa a escrever efetivamente, ele já tem tudo estruturado na cabeça, como vai ser o começo, o meio e o fim. Comigo não acontece isso. Eu começo a escrever, eu tenho uma ideia, eu escrevo, eu não sei se aquelas páginas, 10 páginas, 15 páginas, serão o início da minha história, serão o meio, serão o fim. Eu vou escrevendo, depois eu vou juntando tudo e dá um tratamento final para organizar o texto. Exatamente. A ideia. Então o que eu escrevi no começo geralmente não é o início do romance. Eu estou pensando no Nirondinho, no outro que está pronto agora, está para ser lançado. Como é que foi, como é que a sua vida mudou, assim? Porque ganhar um prêmio de expressão como o Jabuti é para poucos, e ao mesmo tempo a gente vive um momento em que muitos que trabalham com a produção cultural sonham em viver efetivamente da produção artística e cultural, e a literatura está nesse campo. Como é que foi, depois que você venceu esse prêmio, como é que a sua vida mudou, assim? As pessoas passaram a te reconhecer, houve convites mais intensos para participar de eventos, evidentemente, mas para escrever também, como é que foi esse processo? Pós vencer o Jabuti? Não houve uma mudança efetiva, assim, né? Eu continuo morando em Apucarana, continuo sendo docente, né? E a docência que paga minhas contas. Mas, com certeza, depois que eu ganhei o prêmio Bem Virar, e principalmente o Jabuti, eu tenho viajado bastante, principalmente, eu acho, esses prêmios me deram a oportunidade de viajar por várias cidades, estados do Brasil, para o exterior. Ano passado eu participei da feira de Gotemburgo, na Suécia, em função, né, do Nirondinho. Então, mudou bastante nesse aspecto, e com isso eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas ligadas à literatura, né, outros escritores, enfim. Então mudou nesse aspecto, né? Algumas entrevistas. Né? Então quer dizer, os seus amigos podem ficar tranquilos que você não ficou milionário ainda, né? Não, eu nem vou ficar, não. Oscar, uma coisa que a gente discute muito dentro do Instituto Cultural Ingá, até por essa nossa essência de ser uma agência de fomento e incentivo à cultura, é sempre tentar entender o mercado cultural. O mercado, de certa forma, alguns artistas acabam querendo se distanciar dele, até pela liberdade de expressão, pela sua linguagem e tudo mais, mas a gente entende que o mercado é a espinha dorsal de qualquer produção. E tem um processo econômico, as pessoas têm uma troca, então tem que existir um mercado. O mercado da literatura no Brasil é um mercado muito complicado, né? Um mercado complicado porque me parece que durante muito tempo, até atualmente, as editoras, as grandes editoras, efetivamente, elas acabam sobrevivendo muito com os contratos de governo, né? Então se define um cronograma, etc. e tal, vai ter um vínculo com o governo, consegue bancar outras obras. Quando não tem essa relação, o brasileiro não tem consumido livros de prateleira que não sejam os obrigatórios, né? Eu vi até uma pesquisa recente, faz 3 anos, essa pesquisa, feita pelo Ministério da Cultura em parceria com algumas instituições, a Fundação Biblioteca Nacional estava envolvida, que a média de leitura dos professores
do ensino fundamental, eram 2 livros por ano. Quando perguntava-se o título dos livros, eles não se lembravam. Então, quer dizer, se leu 2, não lembra do título... Talvez não leram. Talvez não leram. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo assim? Como vive hoje a literatura nacional? A gente tem patronos, referências, autores, mas não vive só de passado. E veja, eu sou um pesquisador, estou dizendo isso porque a gente precisa fortalecer a produção atual. Como é que vive esse processo? Você que está dentro da universidade, você está na universidade, está no mercado que é difícil de se ver. Como é que você enxerga esse mercado literário nacional em 2017? Olha, é um mercado que tem algumas portas, né, abertas, algumas portas que se abriram nos últimos anos, eu acho. Eu me lembro quando eu tentei publicar pela primeira vez, isso nos anos 90, eu mandei um conjunto de contos para uma editora média para grande de São Paulo, e o editor, que era o dono da editora, ligou para mim, bastante entusiasmado, né? Vem para cá, vem para São Paulo, que eu gostei dos seus contos, vamos publicar tal. Aí peguei, comprei a passagem, me mandei para São Paulo, fui conversar com esse editor, achando que a editora ia publicar o meu livro, ia vender e tal. Aí cheguei, a primeira coisa que o editor me disse foi: olha, custa tanto. Custa tanto. O segundo item da conversa foi: que contatos que você tem para divulgar o seu livro? Na época eu fazia o meu mestrado. Não, eu estava começando a fazer meu doutorado já. Você deve ter contatos com professores, com o mundo, né, da academia e tal, né? Como é que você consegue divulgar o seu livro nesse seu universo? Eu lembro que levei um choque na época, ingênuo, né? Pensei que seria diferente, voltei para casa e ocorreu que não deu certo, né? Não deu certo, eu não quis fazer o investimento necessário, não me lembro qual era o valor, mas como eu fiquei muito decepcionado, acho que até conseguiria, até tinha dinheiro para isso, mas eu não quis pagar para ser publicado. Quando eu terminei meu Unirondim, eu mandei os originais para várias editoras, Companhia das Letras, Record, só as grandes, né? Achando também que ia virar. Iam ler, gostar muito e iam se interessar. Não tive nenhuma resposta positiva. Alguns nem me respondiam, né? Outros me mandavam aquela carta padrão que mandava para todos os candidatos, né? Que enviavam originais para eles. E até que pintou o concurso da Saraiva, né, com o Selo Bem Virá, ganhei, a história muda. Você passa a ter um carimbo, uma chancela de credibilidade. De ganhador de prêmio literário. Depois ganhei o Jabuti, então a coisa mudou, a situação mudou mais ainda. Mas o que eu percebo, por exemplo, quando eu terminei meu segundo livro agora, né, Bem Virá parou de publicar literatura de ficção. E eu não sabia como é que eu vou fazer agora. Novamente vou ter que pegar meus originais e mandar para as editoras. Será que eles vão me aceitar, mesmo sendo ganhador do prêmio Jabuti e tal? Eu não sei fazer essas coisas, eu não sei lidar com contratos, né? Questão comercial. Isso, eu não sei lidar com essas situações. Então, até incentivado por alguns amigos, até pelo Marcos Pérez, eu procurei agente literário. Então, hoje eu tenho uma agência que cuida, né, da minha carreira, né, qualquer contato que alguém faça comigo, primeira coisa que eu entro em contato com a agência, falo: o pessoal entrou em contato, quer fazer uma... Quer dizer, você entrou num campo que é da profissionalização da gestão cultural. Você é o artista e você tem uma pessoa que vai administrar a sua ainda carreira. bem que tem, viu? Porque eu não saberia... Eu li o contrato, por exemplo, né? Não entendia nada. Mas de toda sorte, você falou um elemento que para mim desperta muita atenção, que é o elemento dos concursos enquanto trampolim para ajudar a potencializar jovens autores, produtores, enfim. Quer dizer, as prefeituras precisariam incentivar mais as suas produções locais? E aí uma pergunta para você: você acha que as secretarias, as fundações culturais dos municípios precisariam potencializar essas produções locais por meio de concursos literários também? Também.
Ainda que acho que a visibilidade será pequena, né? Há vários concursos literários pelo Brasil afora, e são meia dúzia de concursos que ganham visibilidade nacional e os ganhadores passam a ser conhecidos por ganhar esses prêmios. Até porque a grande dificuldade é a distribuição do livro, né? É a distribuição, exatamente. Isso, para você chegar numa grande editora, para Isso. fazer esse trabalho, é o desafio. Isso, tem que ser uma editora que tenha condições de distribuir para as livrarias e tal. Eu não sabia realmente que era tão difícil também, mas eu sei como é agora. Né? Agora que... É uma conta que é difícil de fechar. Eu penso também no lado da editora, não é um processo simples, às vezes o livro chega caro na ponta porque a demanda é inferior à oferta ou vice-versa e a conta não vai fechar para a editora, ela tem que pagar aquela conta. Fala um pouquinho sobre o seu segundo livro, como é que tá? Você já finalizou ele? Está pronto. Sobre o que vai ser? O livro o romance chama Dois, se passa em Maringá. Que bom! A maior parte do romance se passa em Maringá, os personagens são maringaenses, mais um depois vai para São Paulo, passa por Chile, vai para Paris, depois retorna para Maringá. E o recorte temporal é o tempo presente? Assim. Anos 60 até os tempos atuais. Legal. Então passa pela questão da ditadura militar bastante. E assim, é uma homenagem que eu faço a Maringá também. Então eu falo, por exemplo, do pastel da feira do produtor, eu falo da Vina Mandacaru. Vai ter que falar agora do cachorrão, né? Porque o cachorrão é uma história nova. Quando eu terminei os dois, a história do cachorrão não estava em pauta ainda. E qual que é a previsão de lançamento? Esse ano, eu acho, vai sair pelo selo Tordesilhas. A ideia é que sai esse ano, assinei o contrato. Tem que fazer um lançamento aqui em Maringá daí. Não, né? a ideia é fazer. A promessa da editora é que saia esse ano ainda. Até achei rápido, porque... Senão ano passado, né? Assim, quando eu fiz Nihondin foi muito rápido, mas eu converso bastante com escritores, eles dizem que demora muito. É um processo que demora, às vezes, até um ano, assim. Nós estamos em junho já, né? E você saiu até dezembro, para mim está ótimo. E você já estava com o livro pronto quando você assinou o contrato ou você assinou o contrato para produzir o livro? Como é que foi? Não, estava pronto. Eu mandei para a Luciana, aquela história, né? Eu não sabia o que fazer, aí assinei o contrato com a Luciana Vilas Boas, que é a minha agente. E aí foi ela que correu atrás das editoras e tal. Oscar, como é que você está pensando agora futuro? Você já falou da sua próxima edição, mas você já está resolvido, né? Para você só vai trabalhar agora com eventos de lançamento e tal, mas você já está pensando num terceiro livro, outras ações, de repente um livro de contos agora, o que você está planejando aí? Eu estou escrevendo uma coisa aqui, outra acolá, mas assim, muito sem definição ainda. Eu sou muito lento. Sou muito lento para ter as ideias e para colocá-las no papel mais ainda. Então, isso aí me leva, a gente já vai chegando no final aí, mas hoje, com a tecnologia, embora, enfim, no passado também fosse possível, sobretudo na área de literatura, mas todo mundo pode produzir alguma coisa na área de literatura. Mas a gente chegou num momento para, mais do que nunca, começar a poder qualificar o que é bom, o que não é, o que tem condições de ser potencializado. Essa produção em escala que acaba acontecendo hoje, qualquer um tem um blog, publica os seus conteúdos ou uma fanpage, o que quer que seja. Isso é bom? O que você analisa assim, sobre esse aspecto? Ou você acha que banaliza ou não? É importante ter produção para todo lado e se amplia a discussão? O que você acha? Acho que, por um lado, é bom, democratiza, não é? Porque antes... veja, antes havia poucos emissores, não é? Para muitos receptores. Era assim que funcionava. Se você for pensar até, fugindo até um pouco da área da literatura, tinha emissores onde? Nos jornais, nas rádios, nas televisões, né? Escritores de livros. Hoje todo mundo escreve. Todo mundo publica 2 linhas no Face, todo mundo publica no Instagram, todo mundo tem um blog, não é? Isso acho por um certo lado, acho bacana porque democratiza realmente. Mas banaliza também, né? Porque tudo é válido.
não há censura, não estou dizendo que a censura seja bacana, mas não há, o que eu percebo é que não há nenhuma autocensura, muitas vezes. Né? Então, acho que para o receptor sobra o trabalho muito grande de fazer o filtro. Então, acho que antes era muito mais fácil ser receptor, né? Porque já vinha filtrado de certa forma. Né? Hoje, como todo mundo é emissor, todo mundo emite ideia, todo mundo escreve, tem blogs, escreve na área da literatura também, então eu acho que sobra para o leitor esse trabalho grande de fazer o filtro, não é? E qual que você acha que é o desafio da literatura que a gente está vivendo agora nesse momento, do mercado literário? Qual que é o maior desafio que nós vamos ter no mercado literário ou que nós já estamos tendo? Eu acho que o grande desafio, o grande mesmo, é o mesmo há muito tempo no Brasil. Né? Fazer as pessoas lerem. Né? Eu estive nessa feira de Gotemburgo, por exemplo, eu percebo a diferença que existe entre universo de leitores no Brasil, universo de leitores lá na Suécia. A feira de Gotemburgo é uma feira em que as pessoas pagam para ir. Um espaço ali, um espaço muito grande, e a gente andava pelos corredores e trombava nas pessoas, porque havia muita gente. Muitos expositores, mais do que eu vejo aqui nas feiras do Brasil, muitos expositores do mundo inteiro, muitas palestras, muitas mesas redondas concomitantes, né, o que acontece aqui também, mas lá no número maior. É um país bem menor que o Brasil. Gotemburgo é a segunda cidade da Suécia, uma cidade com 500 mil habitantes, mas essa feira é uma feira gigantesca, então eu percebo assim como o número de leitores lá é muito maior, embora a população seja menor. Então acho que o grande desafio do Brasil é ainda formar leitores, fazer o brasileiro ler. Eu acho que nesse aspecto nós estamos com a ajuda, não é, de órgãos governamentais. Aqui na prefeitura, a prefeitura já tem promovido a feira literária há 3 anos, né? 3 ou 4 anos. Para o 4º ano. Isso, acho que está acontecendo muito isso. Muitas feiras, né? Muitos eventos literários têm fomentado esse universo, mas falta bastante ainda. Para encerrar, Oscar, o que é literatura para Oscar Nakazato? Rapaz, o que literatura para mim? Eu vou fazer uma cola do Antônio Cândido, que morreu há pouco tempo, já que não tem uma resposta pronta. Ele fala que a literatura é a transposição do real para o ilusório. Ele fala que a arte, de modo geral, é assim, e a literatura, como arte, funciona dessa forma também. E a ideia básica está aí, né? Na literatura, a vida, a gente vive essa nossa vida, cada um vive a sua vida cotidiana, diária, e parece que essa vida não é suficiente, né? Tanto é que desde sempre a gente ouve histórias, a gente reconta as histórias, né? A gente inventa histórias, isso desde sempre. Né? Então o ser humano tem necessidade dessa fabulação. O Ferreira Goulart falava isso, né? A arte existe porque a vida não basta. Ah, tá. Então, acho que é mais ou menos isso. Essa tradução. Mais ou menos isso, né? Então, acho que a vida é insuficiente, né? Para essa vida que nós vivemos. Então, a arte pega elementos então do real, da vida mesmo, transpõe, né? Insere nesse processo o elemento estético, e daí nasce a literatura, que é uma coisa bacana. Legal. Oscar, muito obrigado por esse bate-papo. Espero a gente poder voltar a conversar uma outra oportunidade para falar sobre o novo lançamento do 2, e certamente vai me interessar muito, porque você vai falar sobre Maringá, isso tem me impressionado. O Marcos Pérez diz que vai produzir um livro agora, que ele deve passar por Maringá também. Aí eu falei, agora só falta o Laurentino, agora ele tem que contar histórias de Maringá, e a gente fecha o círculo. Né? Que o Marcos já passou por Maringá, mas muito de raspão, muito rapidamente, né? Ele ficou mais em Curitiba. Mas agora ele vai dedicar um pouco a atenção em você, então que legal. Eu acho que isso é importante até para a gente
mostrar que Maringá tem representantes na área da literatura, mas sobretudo a gente poder falar de Maringá enquanto uma cidade que pode ser um destino turístico ou mesmo cultural. Obrigado, Oscar. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso aí no Diálogos, né? Diálogos. Esse projeto seu aí. Valeu. Hoje nós conversamos com Oscar Nakazato, responsável por alguns prêmios de literatura, entre eles o Prêmio Jabuti com o livro Inhondim. Um abraço e até a próxima!